uma alegria estar com os irmãos nessa manhã, domingo, dia do Senhor. Uma alegria maior ainda é nós estarmos no mês que nós celebramos o Advento, né? Que é o Natal, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento agora, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 49. Nós iremos ler o versículo 1 e depois leremos o versículo 8 ao 10. Amém? Vamos ler juntos? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 8. Judá, teus filhos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Pedimos ao Pai, que parta tu mesmo esse pão e alimenta a nossa alma, para que nós venhamos ouvir a tua voz, a voz do Senhor aos nossos corações. Nós oramos para que o Senhor dê graça, que nossa fraqueza venha ser aperfeiçoada pelo teu poder. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos aqui meditar num texto, esse versículo 1 e versículo 8 ao 10. Queria eu também expor o versículo 11 ao 12, mas o tempo não é oportuno para nós fazermos a exposição desses versículos. Nós vamos falar sobre o Advento. A esperança, o tema dessa manhã é a esperança do Advento. O Advento é o início de um novo calendário litúrgico, onde nós, como igreja do Senhor, nós refletimos sobre a vinda, a encarnação do Verbo de Deus. É o tempo que nós meditamos sobre isso. Jesus veio em carne e habitou entre nós. Então, geralmente, nesse momento do ano, nós dedicamos o nosso tempo para nós olharmos alguns textos da palavra do Senhor, que de alguma forma nos aponta para o nascimento de Cristo na história. Então, nós expomos, às vezes, o início do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, mas nessa manhã, nós queremos enfatizar a dimensão do Advento, que geralmente é negligenciada pela igreja, que é a dimensão escatológica, que é a dimensão daquilo que haveria de acontecer nos últimos dias, uma esperança muitas vezes adormecida em nossos corações. Veja que nos 2000 anos da história da igreja, toda vez que é celebrada o Advento, a igreja ela não somente olha para trás, para aquilo que aconteceu nesses 2000 anos, Jesus que encarnou, que morreu e ressuscitou. Ela não olha apenas para o retrovisor, quando ela fala sobre o nascimento de Cristo. A igreja, nós como igreja, nós aproveitamos esse momento do Advento para nós olharmos para o futuro, para aquelas coisas que também ainda virão, que são essas coisas que nos dão esperança. A esperança das coisas que aconteceram, mas também das coisas que virão. Portanto, a palavra Advento, ela significa chegada, vinda e aparecimento. Então, a igreja ela usa esse tempo para olhar para a vinda do Senhor, que acontecerá no futuro e não apenas uma vida do passado. Portanto, o Advento, ele é considerado um tempo entre tempos. É o que nós chamamos do já e o ainda não. Já porque são de coisas que já aconteceram. Jesus ele já veio, Jesus ele morreu, a sua obra foi consumada, mas o ainda não é pelas coisas que ainda irão acontecer. Então, o Advento é esse momento, meus irmãos, que nós renovamos as nossas forças, nós renovamos a nossa esperança de que esse mesmo Cristo, que nasceu numa manjedoura, que cresceu, que morreu, que ressuscitou, ele voltará mais uma vez para nos resgatar e também para restaurar a sua criação. Quando você ouve, então, a palavra escatologia, você com certeza não lembra de Natal. Quando nós falamos a palavra escatologia,
Eu tenho certeza que quando você ouve essa palavra, não vem na sua cabeça o presépio, uma manjedoura. Quando você ouve a palavra escatologia, vem em sua mente, talvez, bestas. Vem em sua mente, talvez, Deixados para Trás, que foi um filme que foi muito assistido por nós brasileiros. Talvez a novela da Record, que tem esse nome de Apocalipse. Então, quando nós falamos de escatologia, certamente, culturalmente, o que vem em nossa mente? Vem essas coisas, das últimas coisas, figuras que a gente pensa quando está permeada a nossa mente, quando nós pensamos em escatologia. O problema é que nós nos acostumamos a pensar nos últimos dias como aqueles dias trabalhosos, os últimos dias difíceis, os dias do futuro, quando nós seremos perseguidos, onde nós teremos que rejeitar a marca da besta, o 666. Então, todas as vezes que nós pensamos em escatologia, vem isso em nossa mente, vem esse pensamento. O pior de tudo é que nós costumamos com essa ideia. Uma ideia de, quando Deus ele faz uma promessa de nova criação, é uma nova criação melhorada daquilo que nós já vivemos. Uma nova criação recalchutada, um quadro um pouquinho restaurado. Então, quando nós pensamos em nova criação, nas promessas de Deus, dificilmente nós lembramos de Gênesis. No entanto, essa visão de que escatologia só está relacionada a Apocalipse, ou livro de Daniel, ou livro de Ezequiel, é um pressuposto errado. Não é esse o pressuposto das Escrituras. Em Gênesis, a visão de criação e nova criação é completamente diferente, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 1, o que nós vemos? Deus fazendo do nada todas as coisas existirem. Vimos Deus pegando o caos da matéria criada, subjugando esse caos e dando a ele a forma de um mundo perfeito. Gênesis 1 é a estrutura de todas as coisas a qual Deus criou. E nesse mundo perfeito, ele cria um templo / jardim. O jardim é o templo de Deus, ao qual Deus colocou nesse jardim Adão e Eva. E nós vamos ver que no Gênesis 1, capítulo 26 a 30, nós vemos Deus colocando Adão e Eva para eles agirem como reis da criação, como vices representantes de um reino criado. Eles deviam reinar sobre a criação. E como Deus, assim, dominou o caos, Adão e Eva também, ele devia subjugar o caos e subjugar todas as coisas na terra e preenchê-la e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e também sobre as feras da terra. Como Deus preencheu a terra com tudo que era necessário, esse casal agora deveria preencher a terra com filhos. Esse casal agora, para que esses filhos fossem a imagem de Deus na terra. E para que Deus, através dos filhos de Adão e Eva, toda a glória de Deus se espalhasse por toda a terra. Essa era a visão de Deus para Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, especificamente, vemos que Adão e Eva recebeu uma responsabilidade crucial. E que responsabilidade era essa, meus irmãos? Deus entregou para eles um mundo que era bom e perfeito. Deus entregou na mão de Adão e Eva um mundo perfeito. E deu a eles uma incumbência de guardar o jardim e protegê-lo do mal, impedindo que o mal entrasse no jardim e corrompesse toda a criação. E corrompesse aquela glória perfeita que fosse criada. O que vemos em Gênesis 1 e 2 é que o mundo que Deus criou em toda a história é um mundo perfeito ao que Deus planejou para nós. É um mundo que é retratado depois em Apocalipse 21 e 22. O mundo que Deus criou, nós vemos em Gênesis 1 e 2, é um mundo planejado por Deus. Mas o que isso quer dizer, meus irmãos? Essa cidade é uma cidade retratada em Apocalipse, uma cidade-jardim, assim como era o Éden, uma cidade-jardim. E em Apocalipse 21 e 22 diz, onde não há morte, nem choro, nem dor, onde Deus habita com seu povo, onde Deus é parte da caminhada diária do seu povo. Esse foi o mundo que Deus planejou e criou. Isso foi uma realidade concreta aqui para nós.
Adão foi criado para ser um rei justo, que guia a criação, que coloca ordem em todas as coisas, que busca em Deus o discernimento entre o bem e o mal, e não no fruto proibido. Deus criou Adão. Quando nós olhamos para Gênesis, eu espero que você tenha essa noção. Nós precisamos ter essa noção, que quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver ali o que Deus determinava, o que Deus criou. Mas o que aconteceu? Em Gênesis 3, no jardim, quando ali a serpente, ela sibila no ouvido de Eva e Adão, eles não buscam mais em Deus as respostas para as suas questões e para governar a terra, mas agora eles fazem amizade com Satanás. O que Adão deveria ter feito, meus irmãos, quando a serpente destila seu ódio, destila seu veneno nos seus ouvidos? Adão, portanto, deveria ter se levantado, pisado a cabeça da serpente, esmagado o mal, e o propósito de Deus e o plano de Deus se cumpriria. O curso da humanidade, o propósito ao qual Deus preparou a humanidade, seria completo. O que isso significa para a gente? Que, em outras palavras, Gênesis é uma esperança para nós, escatológica, de que aquilo que Adão não conseguiu fazer, Deus, em seu plano redentor, cumpriria em um descendente. Um mundo transformado. Que, em outras palavras, a esperança escatológica, a esperança que nós temos como igreja em um mundo recriado, num mundo transformado, uma criação sem pecado, preenchida pela glória de Deus, uma criação onde Deus habita com seu povo, plenamente desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. Era isso que Deus tinha para nós. A nova criação não é um prêmio de consolação. Depois que Adão e Eva pecou, Adão e Eva pecou, agora eu vou fazer um prêmio de consolação. Eu vou desenvolver uma nova criação. Não. A nova criação é um plano original, a qual Deus determinou para o seu povo. Você conhece a história, meus irmãos? Nós não iremos aqui contar a história, que nós não temos o tempo hábil. Você conhece a história. Você sabe que Adão e Eva pecou. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles não cumprem aquilo que Deus tinha determinado para eles. E isso afeta diretamente a nós. Hoje nós sonhamos com aquilo que nós deveríamos ser, mas nós sofremos com aquilo que nós somos. Uma realidade caída, uma realidade carcomida por causa do pecado de Adão e Eva. Mas, obviamente, nós servimos um Deus cujos planos não podem ser frustrados. Ele não desistiu da sua criação. Deus, ao ver a queda, não deixa o mundo segundo as ordens de Satanás. Ele não deixa o mundo à deriva da própria sorte. Ele promete ainda em Gênesis 3, um redentor, alguém que faria aquilo que Adão não fez. Alguém que se levantaria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, em Gênesis 3, nós vamos ver que essas promessas, ele chama homens para cumprir essa promessa. Homens para que esse projeto, esse propósito fosse materializado. E dentre esses homens, o primeiro foi Abraão, que da semente da mulher viria o descendente. Esses homens que Deus chama para participarem desse plano de trazer à história a descendência da mulher. Mas nós vimos aí um problema. Qual o problema? Que um após outro fracassam. Um após outro fracassa nesse plano. Eles falham em fazer também aquilo que Adão deveria ter feito. Esses homens, ao invés de subjugarem o mal, eles são subjugados por ele. Esses homens fracassam em subjugar o mal. E nós vamos ver que o Antigo Testamento, esses homens, o Antigo Testamento, apesar de ser uma bela história da redenção, também é um desfile de fracassos de homens que falharam em fazer aquilo que Adão deveria ter feito. Pessoa após pessoas falhando em sua missão. E agora nós vamos olhar aqui, irmãos, para Gênesis 49, e nós vamos ver justamente isso. Quando
nós lemos esse trecho, Jacó, ele está ali, com seus filhos, velho, já de idade, e nós vamos ver que agora, o momento aqui, é que Israel estava no Egito. Eles estavam no Egito, se vocês quiserem ver depois como eles foram para no Egito, os irmãos, leiam os versículos, os capítulos anteriores, estavam no Egito, exilados, como escravos, Jacó já velho, um pouco cego, e quando Jacó olha para os seus filhos, ele não vê os seus filhos, ele vê o futuro. E ele começa a discernir esse futuro como um evento escatológico. Portanto, eu convido os irmãos a ler aqui o versículo 1. Ele diz assim, Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntai-vos e vos farei saber onde acontecer nos dias vindouros. Essa palavra nos dias vindouros, a melhor tradução para ela é onde acontecer nos últimos dias. Então, nós vamos ver essa palavra nos últimos dias sendo colocada aqui no Gênesis. Portanto, isso é uma prova que nos últimos dias não é um assunto somente de Apocalipse. Os últimos dias não é um assunto que está relatado somente em Ezequiel, em Daniel. Os últimos dias é um assunto de Gênesis. Portanto, a esperança escatológica é um assunto de Gênesis. Então, nós vamos olhar aqui, ele já velho, ele olha e profetiza as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E ali, nós percebamos que ele está enxergando uma visão escatológica, muito além daquela que Jacó viveria. E eles profetizam, meus irmãos, os versículos anteriores, ele vai profetizar o futuro de Israel, das nações de Israel. 12 nações, 12 tribos. E ele está profetizando que cada uma dessas nações falharia em sua missão. Agora, a missão que Abraão, Isaac e Jacó não cumpriu em sua plenitude, agora Deus coloca em uma nação. Israel agora é um Adão coletivo que deveria cumprir a missão de esmagar a cabeça das serpentes e ser o testemunho de Deus entre as nações. E nós vamos ver que Jacó ele profetiza que eles falhariam nessa missão. Ele coloca aqui no versículo 2 em diante, até o versículo 7, Rúben, o primogênito de Jacó, é amaldiçoado nos primeiros versículos por sua imoralidade sexual. Simeão e Levi, os dois herdeiros seguintes, são amaldiçoados por serem violentos e cruéis. Dan é comparado a uma serpente. Benjamim, a tribo que dará origem a Saul, é comparada a um lobo. E nós vamos ver que na escolha dessas 12 tribos, o único aqui que se destaca, além de José, é Judá. No texto que nós lemos, Jacó aqui, irmãos, ele profetiza o quê? Que Judá, versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão. Nós vamos ver uma esperança escatológica. Os últimos dias das Escrituras, ele aponta para que aqui haveria um estabelecimento de um rei. Então, no versículo de 8 a 10, Jacó, ele profetiza a aparição e a vinda de um rei. O versículo de 11 a 12, que nós vamos expor, ele profetiza a vinda de um reino. Um rei e um reino. Essa profecia, ela é muito importante aqui no Antigo Testamento. Nós vamos ver a primeira vez no Antigo Testamento essa profecia da vinda, claramente, de um rei. E essa profecia, no versículo 8, ele fala sobre Jacó. Os teus irmãos, eles curvarão diante de você. Queridos irmãos, imagine se Jacó, ele não está profetizando em Judá, somente Judá. Porque aqui não existia reino, eles estavam escravos no Egito. Judá não era um povo fortalecido. Mas ele olha para frente, profetizando para além de Judá. Você não vai ver a pessoa de Judá sendo colocado aqui, depois desse texto, você vai ver a pessoa de Judá sendo colocado, que nós vamos ver depois, lá na frente. Aqui, a única coisa que eles tinham como terra era Macpela. Eles não tinham herança, eles não tinham terra. Mas Jacó, ele olha e fala, Judá, os teus irmãos te louvarão. Nós vamos ver depois o reflexo dessa profecia.
em 1 Samuel, capítulo 16, quando Jessé, ele desce até Belém. Ele unge Davi, o descendente da tribo de Judá. E nós vamos ver que essa profecia do versículo 8, ela se cumpre. Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço do teu inimigo. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Versículo 8 diz claramente isso. Davi, ele foi o representante de Judá. Essa profecia começa a se cumprir em Davi. Essa profecia começa a tomar forma em Davi. Davi, ele foi vitorioso em todas as suas empreitadas. Venceu o gigante Golias. Davi venceu numerosos povos que ninguém poderia achar que ele ia vencer. Mas Deus entregou esses povos nas mãos dele. Davi traz para Jerusalém. Judá ali se torna a capital de adoração, onde todas as outras tribos vinham para Jerusalém para adorar. Se cumpre essa profecia. Todos os povos adorarão e louvarão a ti. Em Judá, Jerusalém, todas as outras tribos louvavam em Jerusalém, louvavam em Judá. Davi é o símbolo. Todas as vezes que você falar leão da tribo de Judá, né, existem muitas pessoas que têm camisas de leão, com o nome de Jesus, tatuagens. A origem está aqui em Gênesis. Leão da tribo de Judá. Então, se concretiza em Davi. Mas, meus irmãos, resumindo, Davi falhou. Davi, que deveria ter como Adão, que esmagaria a cabeça da serpente, subjugaria, Davi, ele falha. Ele cumpre a sua missão, mas pela metade. Assim como Salomão, assim como o seu neto, o reino é dividido. Reino é dividido, Jerusalém é cativa por Babilônia, mas o descendente de Judá, na vila de Zorobabel, essa linhagem, ela foi concretizada. Deus, ele continuou velando pelo seu povo através de Zorobabel. E de que de Judá viria o descendente, o Salvador, aquele que haveria de subjugar. E ele fala que Judá, ele colocaria, a palavra aqui, a ideia aqui dessa palavra aqui, de colocar a mão no pescoço, né, na cerviz, é justamente domínio. Judá teria domínio. Judá teria domínio sobre as nações, sobre as tribos. E a ideia é justamente isso, colocar a mão sobre o pescoço. Para quem é aqui do jiu-jitsu, né, submission, bota a mão no pescoço para dominar, ou quem é de artes marciais, a mão no pescoço é sinal de domínio. Ou enfiar a espada, era um domínio de guerra. Todas as nações viriam adorar, ajudar. E aqui, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção na segunda profecia, a qual, dentre os seus pés, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Essa profecia ela é muito importante, queridos irmãos. Essa palavra Siló, no hebraico, ela é melhor traduzida, inclusive na NVI, ela tem essa tradução, que ela é melhor traduzida pelo até que venha aquele a quem pertence. Essa palavra, então, a tradução dessa palavra, inclusive na NVI está assim, os irmãos traduzem assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre seus pés, até que venha a quem ele pertence. Ou seja, esse cetro ele passaria por vários reinos, só que aqui essa profecia está mostrando que todos esses reinos falhariam em sua missão, até que esse cetro fosse para a mão daquele realmente a que pertence. Aquele que realmente que é digno de pegar esse cetro e governar. E que nós vamos ver, resumindo, irmãos, Jerusalém, os patriarcas, todos eles foram vultos em cumprir essa missão. O cetro passou pela mão de Davi, mas não pertencia a Davi. O cetro passou pela mão de Israel, mas não pertencia a Israel. Mas viria aquele a qual o cetro pertence. E esse cetro não se apartaria das mãos dele. E Apocalipse capítulo 5, ele joga a luz sobre isso,
Quem é esse a quem o cetro pertence? Quem é esse a qual o cetro está em suas mãos? Apocalipse 5, a visão que João tem é de um cordeiro, um pescoço cortado, um cordeiro imolado. Mas logo após ele vê um leão da tribo de Judá. Meus irmãos, esse cetro, ele pertence a Jesus Cristo. Portanto, quando nós lembramos de advento, as coisas dos últimos dias, nós temos que lembrar que esse cetro já foi colocado em posse em suas mãos. Jesus Cristo é esse leão da tribo de Judá, a qual o cetro pertence. Ele é esse leão. Ele veio nascido de mulher, homem de dores, sofreu como um leãozinho que teve que conquistar. Aqui o texto fala de um leão jovem que sai para a caça, assim como Davi saía para a caça, e ele era bem-aventurado, ele era eficiente em todas as suas empreitadas, o leão não errava a caça. Assim também Jesus foi conosco. Ele não errou e nem falhou em sua missão. Como um leão jovem, ele venceu a morte. Como um leão jovem, ele subjugou a morte. Como um leão jovem, ele esmagou a cabeça da serpente e está vivo para todo sempre. E agora a segunda parte do texto diz, como um leão agora maduro. Maduro, e o texto traz essa visão desse leão maduro. Quem vai se ousar a perturbar esse leão? Meus irmãos, ninguém ousa perturbar esse leão. Esse leão agora, que já voltou da sua caça, agora ele é um leão maduro. Jesus já cumpriu a sua obra de redenção. Essa esperança escatológica do advento é que Jesus já cumpriu a sua obra de redenção. E agora ele, como um leão maduro, ele agora descansa. Meus irmãos, o Senhor Jesus está no trono todo poderoso, assim como João viu. Ele está no trono, governando e regendo todas as nações. E o texto aqui, ele conclui justamente com isso, meus irmãos. Nós temos a esperança que o advento, ele é uma esperança, porque é uma esperança escatológica. E Gênesis nos dá essa certeza. O mesmo leão de Judá, que morreu, que ressuscitou, está vivo, ele voltará para governar como leão velho, cujo rugido, quando ele ruge, todas as nações se tremem diante desse rugido. Esse é o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, portanto, nós encerramos essa mensagem dizendo que Jacó, ele estava vendo uma visão de um cetro que não se apartaria. E nós olhamos para isso como um olhar de alegria, um olhar de graça de Deus, da graça de Deus. Porque se nós olharmos para a narrativa do Antigo Testamento, nós vamos ver a falha de Adão e Eva. Nós vamos ver a falha de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós olhamos para nós também, fazemos a reflexão desse ano. Durante a nossa jornada, Abraão falhou em sua jornada. Davi falhou em sua jornada. Isaac falhou em sua jornada. Israel falhou em cumprir o seu propósito, a jornada. Se Deus dependesse de nós para a sua obra de redenção, de consumação, de uma nova criação, se a aliança de Deus dependesse de nós, o mundo estaria perdido. Isso nos traz tristeza, porque nós sabemos que nós somos homens falhos. Se você parar para olhar a sua jornada esse ano, quantas falhas você cometeu? Quantas vezes nós cometemos erros? Mas nós temos a esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele venceu a morte. Deus tem um campeão. Jesus é o campeão de Deus. Talvez você possa, muitas vezes, na sua vida, ser imoral como Rúben. Você pode ser violento e cruel como Levi e Simeão. Muitas vezes você pode se comportar como uma serpente como Dan, ou como um lobo como Benjamim. Não há esperança de você. Você vai fracassar em suas empreitadas. Você vai errar. Você vai fracassar. E quando Satanás vier te acusar, quando o tentador, assim como fez com Adão e Eva, vier destilar o seu veneno,
Aonde está a sua força? Onde está a sua esperança? Ah, na minha força de vontade? Satanás come sua força de vontade como café da manhã. É no meu querer, no meu propósito. Os seus propósitos são frustrados. Quando o tentador vier, a nossa esperança está no verdadeiro campeão. Aquele cujo bastão está em suas mãos. Jesus Cristo é a nossa esperança, irmãos. Portanto, o advento, nós olhamos para o passado, nós lembramos que o advento é uma esperança escatológica. É uma esperança que aquele mesmo Jesus, ele reina poderosamente. E mesmo diante dos seus fracassos, mesmo diante das suas provas e lutas, se você for olhar para a sua caminhada, para a sua obra, você vai se entristecer. Você vai ver suas falhas. Satanás é o acusador, ele vai estar jogando na sua cara todos os dias suas fraquezas, suas falhas, suas tentativas frustradas. Mas nessa manhã eu convido você a celebrar esse verdadeiro advento, a esperança do advento. Olhamos para a cruz, olhamos para Cristo. Não olhe para a sua obra fracassada, olha para a obra que Ele consumiu na cruz do Calvário por amor a você. Não olhe para os seus planos frustrados. Olha para o plano redentor, a qual Ele já cumpriu todas as coisas. E você olha para frente, dizendo, Ele virá me buscar. Ainda que minha carne seja consumida, ainda que meus planos sejam frustrados, Deus tem um campeão. Esse campeão se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a esperança do advento. Que Deus possa nos abençoar, vamos colocar de pé. Pai, nós te damos graça, te louvamos pela tua graça maravilhosa sobre nós. Peço que o Senhor renove a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força. E quando nós lembrarmos desse novo ano litúrgico que surge diante de nós, do nascimento de Jesus, nós viemos ter essa esperança que Deus tem um campeão. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele venceu por nós. Ainda que nós possamos olhar para esse ano e vermos muitos tropeços, muitos fracassos, mas nós louvamos porque o Senhor esteve conosco até aqui. O Senhor tem nos guiado. O Senhor foi fiel com a sua aliança conosco. Essa aliança, ela independe do nosso crédito, mas essa aliança depende totalmente de Cristo. E eu peço, ó Pai, sustenta-nos, conduza-nos, vigia-nos, para que assim, por mérito de Cristo, o teu nome venha ser glorificado. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, as doces, eternas e santas consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. A igreja diz, amém.